Senador presidente, senador Renan Calheiros, ministro Guido Mantega, governadores, senador Lindbergh, senhoras e senhores senadores, eu creio que esse momento é um momento nada mais, nada menos do que resultante de uma expressão que foi de forma veemente apresentada quando do retorno, inclusive, dos trabalhos desta casa, senador Moca, por diversos parlamentares. E aí eu quero realçar isso aqui, o senador Ricardo Ferraz, o senador Valdemir Moca, o senador Delcídio, quando inclusive na volta dos trabalhos no segundo semestre, nós levantávamos aqui não mais a necessidade, senador Delcídio, usando inclusive uma expressão de Vossa Excelência, que não havia mais necessidade de identificar absolutamente nada, nem diagnosticar nada. É fundamental a presença dos dois governadores aqui, fundamental, até para poder a gente ter aqui a representação dos estados. Gostaríamos muito de ter também aqui a representação dos municípios. Afinal de contas, os problemas também chegam no município, nos municípios brasileiros. Poderíamos fazer aqui, senador Delcídio, o diagnóstico do que acontece no Mato Grosso do Sul, do que acontece na Bahia, como a indústria tem se mobilizado, ou melhor, como ela tem vivido momentos de tensão, ou até de estresse, nós poderíamos chamar assim, a partir das experiências. A grita de Goiás nada mais é do que exatamente uma reação a esse momento que o Estado vive, talvez motivo da sua discordância, mas aí acho que não é mais momento de diagnosticar absolutamente nada. Até porque esse diagnóstico foi feito, inclusive, antes da aprovação por parte da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, da resolução que Vossa Excelência, senador Delcídio, relatou. De lá para cá, portanto, do recesso para cá, o que nós assistimos foi, não, senador Lindbergh, o fato de uma medida provisória perder no tempo. Ela não perdeu no tempo. Ela foi matada no tempo, se pudesse ser utilizado essa expressão assim. Senador Flecha? Até porque, inclusive, está aqui em minhas mãos o relatório que foi apresentado em tempo. Portanto, logo após a resolução do senador Delcídio do Amaral ser votada na Comissão de Assuntos Econômicos, inclusive nos foi pedido isso, que aguardássemos a resolução, nós apresentamos o relatório numa reunião, relatório esse aprovado naquela primeira reunião da comissão da 599, cujo texto trata exatamente dos dois pontos centrais levantados aqui pelo ministro agora. O ministro apontou 4 condições para que a gente pudesse chegar a esse entendimento. A resolução, portanto, o ICMS no famoso 74, a própria questão do fundo de compensação, o fundo de desenvolvimento e a convalidação. Foram esses 4 elementos aqui apresentados pelo ministro nesse momento no plenário. Portanto, nós temos diante de nós agora o desafio para tratarmos esses 4 pontos. Desses 4, 3 estão nas nossas mãos. 3 estão conosco. A votação da resolução é obrigação nossa, responsabilidade nossa. Se quisermos alterar, senador Armando, façamos no plenário. Se quisermos manter, senador Dornelles, que façamos em plenário. Portanto, já teríamos condições suficientes para esse passo. As outras 2 questões, nós demos passos significativos. É vero que a MP 599 foi literalmente abandonada. E agora a gente tem diante de nós um dilema. Resolver a questão dos 2 fundos através do PLS que foi apresentado pelo senador Paulo Baia, o PLS 106. Ainda correndo o risco dos questionamentos de vício de inconstitucionalidade, senador Ricardo Ferraz. Mas mesmo assim, acho que dialogamos, e aí é importante a presença do ministro aqui, porque se o próprio ministro coloca como condicionante, coloca como caminho, como alternativa, os 2 fundos, para que viabilizemos de uma vez por todas a resolução do tripé. É isso que eu quero chamar a atenção, senador Delcídio do Amaral. O tripé que foi colocado também pelo ministro na sua fala. Se traduzirmos a apresentação do ministro aqui, nós vamos encontrar exatamente o tripé. O jurídico, a questão da acumulação de crédito e os conflitos entre os estados. Portanto, se quisermos resolver isso, segundo inclusive o nosso ministro, nós temos que aprovar os 2 fundos. O fundo de compensação
e o Fundo de Desenvolvimento. Resolver os problemas da política de incentivo local e, ao mesmo tempo, compensar os estados com as novas alíquotas de ICMS. Então, dito isso, eu acredito, senador Renan, que aí quero aqui mais uma vez parabenizar Vossa Excelência, porque é exatamente no primeiro momento que nós propusemos a Vossa Excelência chamar o ministro a essa casa, marcar como marcamos aqui em diversos temas, a semana de votação, decidirmos aqui no plenário do Senado qual é a nossa parte. Não cabe a gente aqui ficar choramingando se o CONFAZ faz ou não faz. Cabe a gente, inclusive, buscar, através desse entendimento, ajudar o CONFAZ. Que, aliás, senador Lindbergh, era importante, inclusive, que o CONFAZ estivesse aqui hoje. Até para ouvir aqui dos diversos senadores e senadoras essa posição. Então, portanto, o nosso esforço é no sentido de ajudar o CONFAZ. Mas a gente não pode esperar, senador Moca, essa história de se o CONFAZ não faz, a gente também não faz. Nós temos que fazer a nossa parte. O que cabe ao Senado da República. Atribuição, inclusive, exclusiva nossa. A resolução é atribuição exclusiva nossa. Não há nenhuma necessidade da participação da Câmara dos Deputados. A outra parte, que cabe à Câmara dos Deputados, ela fez. Está nos enviando, aliás, já chegou, né, senador Renan? Então, portanto, agora já até designado o relator, que é a parte da dívida, nós temos como trilhar esse caminho. Então, portanto, eu acho que agora a gente tem diante aqui das nossas mãos, ou nas nossas mãos, as condições para a gente dar um passo significativo. E faço esse apelo, senador Lindbergh, como fizemos naquela sessão na CAI, para que esse tema pudesse entrar na principalidade das nossas ações, é porque não tem como fazer isso no ano de 2014 e não tem como postergar, senador Silval, o sofrimento por que passam gestores estaduais e municipais. Que olha a contradição. Ontem, por exemplo, senador Moca, o meu estado festejava o crescimento esplendoroso, senador Cristóvão, do PIB. Se por um lado o nosso PIB cresce, senador Armando, a gente tem uma incapacidade de incentivar o desenvolvimento local. Estamos mergulhados numa crise sem precedentes do ponto de vista das dívidas. O que nós arrecadamos não é suficiente para manter a máquina pública. E aí nós vamos vendo diversos projetos serem aprovados e que, mais uma vez, a carga recai sobre os estados e sobre os municípios. Então, acho que diante de nós aqui agora estão as condições. E aí é importante essa disposição, essa vontade, essa decisão do presidente da casa. Não há nenhuma intenção, senador Lindbergh, de tirar do fórum da CAI, até porque não pode, não deve e não é correto nenhum aspecto da sua deliberação. Mas acho que a CAI fez o seu papel na resolução, fará o seu papel na apreciação da matéria da dívida, cumprirá o seu papel na definição, inclusive, dessas questões dos fundos, mas ao plenário do Senado caberá o desfecho. O plenário do Senado não pode retardar a apreciação dessa matéria. Não pode deixar que o dezembro se esvaia e a gente não sinalize efetivamente para o país que apresentamos uma solução. Lembrando, aos senhoras e senhores senadores, que no caso da resolução, basta uma votação nossa aqui, senador Delcídio. Mas no caso dos fundos, nós ainda dependeremos de uma remessa ou de uma, eu diria, uma triangulação entre governo, Câmara dos Deputados e Senado. Se dependermos disso, a gente pode cair e cometer de novo o equívoco de não apresentar as condições, aprovar a resolução, mexer nas alíquotas, mas não entrar com o colchão que vai suportar essa mudança, é exatamente inviabilizar essa mudança nas alíquotas no país. E não entrar com um outro suporte que é fundamental, para que com essa mudança de alíquota o Pará possa se desenvolver, o Mato Grosso do Sul possa ter autonomia, a Bahia possa ter a condição de decidir como e que vai, de que forma, em que vertente. Portanto, dar aos estados, através do Plano de Desenvolvimento Econômico, a possibilidade de planejar o seu desenvolvimento econômico e apontar o caminho do desenvolvimento de cada região desse país. Então, portanto, urge, senador Renan, que essas medidas sejam tomadas, até para que a Câmara, nesse aspecto dos fundos, não nos acuse de retardar e, portanto, inviabilizar a aprovação por parte daquela casa. E que também o governo não adote a postura lá adiante de reconhecendo
prováveis inconstitucionalidades na criação de um fundo de 300 bilhões. Consequentemente, se necessário for, senador Delcídio, para superar os problemas da inconstitucionalidade, terá que chegar nesta casa um projeto de lei complementar que trate dessa matéria. Portanto, se isso não for feito nesse tempo, efetivamente nós vamos ficar agora contra o tempo e contra a decisão, mais uma vez sendo inviabilizada por uma expectativazinha em relação a se julga ou se não julga a inconstitucionalidade. Então a gente não pode permitir isso. É esse apelo que faço. Mais do que qualquer debate envolvendo diagnóstico, agora é a ação, é a linha da frente, é tomar a decisão. Não há nenhum tipo de conflito nem de confronto com o governo, mas há a necessidade de agora a gente botar quais são os pontos possíveis. Se são esses 4 ministros levantados pelo senhor, vamos marchar na direção desses 4 pontos e efetivamente adotarmos uma postura para entregarmos a partir de 1º de janeiro de 2014 uma nova condição para o desenvolvimento econômico e para a situação de finanças dos estados e municípios brasileiros.